Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo da nossa continuação sobre a aula da legislação municipal, tá bom? Nós já tivemos uma aula e agora a continuação será comigo, professor Rafael, tá? Eu estou gravando esse vídeo para que você possa acompanhá-lo depois, quando eu encaminhar em PDF o PowerPoint que eu fiz para você assistir a aula acompanhando pelo arquivo em PDF, tá? Vai ficar bem mais fácil de você entender. Mas caso você queira apenas ouvir, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tô aqui diante do computador, não teremos cortes, tá? Nós vamos direto, se houver alguma falha, alguma situação, depois a gente vai identificando no vídeo, tá bom? Então hoje o nosso assunto é de extrema importância. Nós vamos falar sobre atribuições e também conceituações em relação ao prefeito municipal, das proibições, das licenças, das atribuições do prefeito, tá? E depois iremos continuar falando sobre os servidores públicos, tá bom? Você consegue identificar na legislação a partir do artigo 50 em diante. Se eu não me engano, vai até o artigo 57, tá? Mas iremos dar continuidade. E para começar, nós temos que entender, gente, antes de mais nada, que nós vamos falar sobre o poder executivo, tá? Iremos colocar algumas situações dos prefeitos, mas nós temos que entender, antes de mais nada, o que é o poder executivo, certo? O poder executivo, segundo o próprio termo já fala, é o poder de executar. Isto é a parte dos três poderes que põe em prática assuntos previamente deliberados pelo legislativo, ou seja, aqueles que fazem as leis, é o poder que faz as leis, tá? Então, são aqueles que legislam e criam as leis. O poder atua com o privilégio de representar o cidadão, certo? Então, assim, o executivo, ele representa o cidadão, eu e você, e todos aqui em Açailândia, tá bom? E ele faz de um modo que tira do papel os direitos e deveres e faz com que esses direitos e deveres sejam cumpridos na sua totalidade, tá ok? Então, esse é um conceito que a gente pode alencar acerca do poder executivo. É o poder que executa e ele previamente põe em prática assuntos deliberados pelo legislativo, tá certo? Representa eu, você, ou seja, representa o cidadão. Essa divisão, a divisão do poder executivo, é uma divisão datada de nível municipal, nível estadual e distrital do federal, né, que é do Distrito Federal, e por último, nível federal. O nível municipal, quem são os responsáveis são prefeitos e que são os responsáveis finais, juntamente com o vice-prefeito. No nível estadual, nós temos os governadores, que lidam com o executivo juntamente com o seu vice-governador. Já na esfera de nível federal, é o presidente da República junto ao vice-presidente, tá ok? Continuando, há uma forma de ingressar no poder executivo, que é bem importante também, tá? Pessoal, vai ficar mais fácil quando eu encaminhar o PDF para vocês e vocês acompanharem, tá bom? Logo depois do uploading deste vídeo no YouTube, eu também encaminharei em PDF para que vocês possam acompanhar. Pois vamos dar sequência. Há uma forma de ingresso no Poder Executivo, certo? Então presta bem atenção, que isso aqui é bem interessante que a gente saiba e que fique gravado também em mente. O presidente, os governadores e os prefeitos, assim como seus vices, são eleitos por meio do voto no sistema majoritário. O que é esse sistema majoritário? O candidato que obtiver o maior número de votos, de no mínimo 50 de forma simples, vence a eleição, tá? Do contrário, caso o contrário ocorra, inicia-se o segundo turno, com os dois mais bem votados, de forma a conseguir o objetivo principal, que é o quê? Metade dos votos mais um. Então, metade dos votos mais um elege o governador, o prefeito ou o presidente da República, tá? Há uma ressalva sobre a questão do segundo turno. Nas cidades abaixo de 200 mil habitantes, vencerá quem obter o maior número de votos válidos, independente da porcentagem alcançada, tá? De acordo com o censo, o último censo que nós tivemos,
Deixa eu pesquisar bem aqui para vocês em relação à Açailândia. Vou colocar aqui, população de Açailândia. Pronto, já aparece aqui pra gente. É o 8º município mais populoso do estado, com um total de 111.757 habitantes, segundo o IBGE. Esta pesquisa, esse consenso, né, foi realizado em 2018, tá? Então, eu acho que já nós teremos um novo número em relação a isso, que eu acredito que a Açailândia já cresceu em população, já está bem maior, tá bom? Vamos dar continuidade. Vamos lá, certo. Então, há essa ressalva que é importante você grifar quando pegar o seu PDF, caso você imprima, né? E você vai lá e dá essa grifada lá, tá certo? Vamos continuar. Quem pode concorrer a um cargo no executivo, certo? Quem pode concorrer, gente? Tem que ter nacionalidade brasileira, exercício dos direitos políticos em dia, alistamento na justiça eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiado a um partido e idade mínima para ser prefeito é de quanto? 21 anos, tá bom? Então esses são os itens, tá? As questões principais para se poder concorrer a um cargo no executivo, falando de prefeito, tá bom? Idade mínima 21 anos. Quem não pode concorrer a um cargo no executivo? Analfabetos, os inalistáveis e os inelegíveis, que é o quê? Critério familiar, lei da ficha limpa, tá bom? A questão também do legislativo, violação à Constituição estadual ou lei orgânica. Nesse ponto, nós podemos salientar e podemos colocar outras situações que serão disponíveis mais tarde para vocês, tá? E eu irei comentar sobre cada situação da questão de quem não pode concorrer a um cargo no executivo. Seguindo agora, nós vamos dar início à análise dos artigos da nossa legislação municipal, tá? E nós iremos começar agora a partir dos artigos 50 a 53 acerca do prefeito municipal, tá? É de maneira extremamente importante que você faça a leitura também da legislação municipal. Eu já passei no nosso grupo e a gente tem que acompanhar também dessa forma. Então vamos lá. O artigo 50, ele fala o seguinte, que o poder executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas executivas e administrativas. Então o prefeito ele vai ter funções executivas, que mais na frente nós vamos verificar quais são essas atribuições, e administrativas da mesma forma. Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito, eles serão eleitos simultaneamente para cada legislatura, por eleição direta em sufrágio universal e secreto. Turma, o que vem ser sufrágio, para que você tenha um entendimento sobre isso? É o processo de escolha por votação, é uma eleição. Então é o quê? Sufrágio universal, é uma escolha por votação, tá bom? Dando seguimento, a posse do prefeito, eles irão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Ou seja, se a eleição foi esse ano, tá? Teremos eleição esse ano, então no próximo ano, no dia 1º de janeiro de 2023, eles irão tomar posse, prefeito e vice-prefeito, tá certo? E essa posse é dada através de uma sessão solene realizada pela Câmara. Agora olha só, se houver algum problema para a reunião da Câmara Municipal, qualquer tipo de problema, o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse perante a autoridade judiciária competente, perante o juiz de direito, tá ok? Então qualquer problema que venha a haver, ou seja, que não tenha essa sessão, quem vai dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito será a autoridade judiciária competente, tá? Outra peculiaridade que a gente pode perceber sobre a situação é que se até o dia 10 de janeiro não houver a tomada de posse, tá? Em relação ao prefeito e ao vice-prefeito, o que pode acontecer? Tá? Ou seja, se o prefeito, por força maior... Opa, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tava querendo cair.
Pronto, assim. Ou seja, se o prefeito, por força maior, e comprovado e aprovado pela Câmara, ele não puder comparecer até o dia 10 de janeiro, o cargo fica vago, tá bom? Então, para que vocês possam entender, se até 10 de janeiro o prefeito não tomar posse, tá? E não comprovar por força maior essa situação, o cargo ficará vago. Então, para que no dia 10 de janeiro, até o dia 10 de janeiro, se ele não tomar posse, vou repetir, tá? Se ele não tomar posse, tá? Até o dia 10 de janeiro, o cargo fica vago. Agora, ele tem que comprovar, se tiver uma situação por força maior, e tem que ser aprovado pela Câmara. Aí sim, o prefeito poderá tomar posse após esse dia, tá? Na falta do prefeito ou vice-prefeito, quem assume é o presidente da Câmara Municipal, tá ok? Vamos dar seguimento aqui às informações. Tudo isso vai estar em nosso slide, que eu irei encaminhar para vocês em PDF, tá? Vamos falar agora das proibições, artigo 14, artigo 54 da legislação municipal. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sobre a pena de perda de mandato, tá? Então, assim, o vice-prefeito e o prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de mandado. Então, entenda bem, o que eles não podem fazer, que é proibido a partir da sua posse. Isso está no artigo 54. Então, esses 4 itens que eu irei falar aqui é de extrema importância e pode ser que caia em sua prova, tá? Então, olha só, o prefeito ele não pode firmar e manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipal, tá? Salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes, tá? Iremos ver daqui a pouquinho que são cláusulas uniformes no vídeo 2, tá? Patrocinar causas que tenham benefício. O prefeito ele não pode patrocinar nenhuma situação no qual ele venha a ter benefício. Quem tem que ter benefício é o município de Açailândia. Ele não pode ter benefício em situação nenhuma. Então, tudo que ele venha patrocinar tem que ser de benefício para a sociedade. Penúltimo, ser proprietário, controlar ou diretor de empresa que goze de favores decorrentes de contrato celebrado pelo município ou que nele exerça função remunerada. Ou seja, o prefeito ele não pode ser proprietário nem diretor de nenhuma empresa, tá? Que tenha decorrência de contrato celebrado com o município. E por fim, ele precisa fixar residência no município de Açailândia. Ele não pode fixar residência fora do município, tá certo? Então essas são as proibições referentes ao cargo de prefeito e vice-prefeito, tá? São 4 as situações que ele pode perder o mandado, tá? Firmar e manter contrato com o município de Açailândia em relação a autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e afins, patrocinar causa em que tenha algum benefício, ser proprietário ou diretor de uma empresa que venha dar favores em relação a contrato celebrado com o município. E por último, ele não pode fixar residência fora do município de Açailândia, tá bom? O nosso 7º slide, ele fala o seguinte, das licenças do Poder Executivo, artigos 55 e 57. Licença é justamente um benefício que você tem em detrimento de alguma situação a sua fora extracargo, né? Então, você tem uma licença em proveniente a alguma coisa e outra pessoa assume, seja o vice-prefeito e os demais em diante na ausência do vice-prefeito, tá? Então, o artigo 55 ao 56 fala o seguinte, o prefeito ele não pode se ausentar do município sem licença da Câmara Municipal, sobre pena de perder o mandado. Então, olha só como as decisões da Câmara, elas são importantes, né? Como a competência da Câmara Municipal também é importante. Então, o prefeito ele não pode se ausentar de maneira nenhuma, sem que essa licença seja aprovada, né? Pela Câmara Municipal, sobre pena de perder o mandado.
Agora tem uma ressalva, salvo por período inferior a 15 dias. Então, se for algo inferior a 15 dias, independe da aprovação da Câmara. No artigo 56 fala o seguinte: o prefeito ele poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Aqui não resta dúvidas, né? E o parágrafo único trata uma situação bem importante. Ó. No caso desse artigo e de ausência em missão oficial, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral, tá? Então esse foi o parágrafo, essas foram as partes dos artigos referente às licenças do Poder Executivo. Dando continuidade, iremos falar agora, gente, da parte mais importante, tá? Que é justamente das atribuições do prefeito, tá certo? Então, assim, para que a gente possa introduzir o assunto, eu vou explicar brevemente algumas situações em relação a atribuições e também alguns conceitos que, de certa forma, é extremamente importante para vocês. Então, olha só, o prefeito, ele é a autoridade máxima na estrutura administrativa do Poder Executivo do município, certo? Em questão, o município de Açailândia, que nós estamos justamente estudando sobre a questão do município de Açailândia. O prefeito, ele tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual Constituição, tá? É a nossa Carta Magna. Então, ele define onde serão a Constituição Federal define onde serão aplicados os recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo Estado e pela União. A aplicação desses recursos públicos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, que anotem aí, é a Lei Complementar 101 de 2000, tá bom? E ao que for fixado na Lei Orçamentária Anual do município, proposto pelo prefeito e votado pelos vereadores, que representam o poder legislativo municipal, tá? Introdução extremamente importante e que você saiba interpretá-la, tá bom? Quais são as atribuições, as leis? Qual é a atribuição que o Poder Executivo tem em relação à lei, o prefeito e o vice-prefeito, tá? Cabe ao prefeito não apenas sancionar as leis aprovadas em votação pela Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, mas também vetar e elaborar propostas de lei quando achar necessário, tá? Então, cabe ao prefeito em relação às leis duas situações, tá? O prefeito, ele não apenas sanciona leis aprovadas em votação pela Câmara Municipal, mas ele também propõe leis quando ele achar necessário. Então, ele aprova e sanciona as leis aprovadas em votação, ou seja, ele sanciona as leis aprovadas em votação, ligar o ar aqui que eu estou com calor, tá? Então, ele sanciona as leis aprovadas em votação pela Câmara Municipal e também propõe leis quando achar necessário. Agora, uma observação extremamente importante. Outras atribuições do Poder Executivo são feitas em parceria com o governo estadual e federal, como, por exemplo, a gestão da área da saúde, tá? A gestão da área da saúde é feita em parceria. Na área de saneamento básico também, as prefeituras atuam em conjunto, em parceria com os estados. Na educação, a obrigação do município é cuidar de creches e do ensino fundamental, tá? Então, é obrigatório ao município cuidar de creches e do ensino fundamental. Alô aí quem for fazer concurso para professor, isso cai demais, tá bom? Então, o poder, a obrigação do município é cuidar das creches e do ensino fundamental. É obrigatório, tá? Dando seguimento a essa situação, que é de extrema importância também, que a gente precisa falar e precisa comentar aqui com vocês, é que para realizar essas tarefas, a questão em relação às principais tarefas da prefeitura, o prefeito municipal, as prefeituras, contam principalmente com o dinheiro arrecadado pelo Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, e também Imposto sobre Serviços, o famoso ISS, tá?
mas nem sempre essa verba é suficiente. E aí ele pode ter um aporte do governo federal, tá? Decidir onde vai ser aplicado o dinheiro arrecadado é uma tarefa do prefeito, tá? O prefeito que decide aonde vai ser aplicado o dinheiro arrecadado, que precisa ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, tá? Então sempre a Câmara Municipal tem seu papel fundamental na relação da aprovação desses valores. A população, ela deve fiscalizar o trabalho do prefeito e sempre suspeitar de alguma irregularidade, tá? Sempre que o cidadão ele suspeitar de alguma irregularidade, essa suspeita ela deve ser encaminhada ao Ministério Público ou à Câmara Municipal, tá certo? Então, qualquer situação de irregularidade, uma obra ou alguma situação que você perceba uma irregularidade, ou você aciona o Ministério Público ou, ao mesmo tempo, você pode encaminhar essa suspeita para a Câmara Municipal, tá? Para finalizar, é importante ressaltar que, caso venha a cometer algum crime, então se o prefeito vier a cometer algum crime, ele é julgado pela Câmara de Vereadores, que, comprovada a infração político-administrativa, poderá condená-lo sujeitando o prefeito à pena de cassação do mandado. As infrações políticas administrativas que podem ser cometidas por prefeitos estão listados no artigo, deixa eu verificar esse artigo aqui, é o artigo 4º do Decreto-Lei número 201 de 1967, tá bom? Então, essas são informações pertinentes. Turma, já estamos finalizando e olha só, o que cabe ao prefeito. Eu coloquei na 9ª folha aqui do nosso slide tudo que cabe ao prefeito. Aqui é algo que a gente tem que ter em mente e tem que gravar, tá? No artigo 57 da legislação municipal, deixa eu abrir aqui, há uma série de competências que são privativas ao prefeito, tá? Então há uma série de sequências: representar o município em juízo e fora dele, exercer a direção superior da administração pública municipal, tá? É uma série de fatores e atribuições que nós vamos verificar aqui na lei, tá? Eu tentei ao máximo resumir e colocar em alguns tópicos. Irei agora ler esses tópicos, tá certo? Mas são tópicos que você tem que ler e tem que guardar na mente, tá ok? São coisas que não tem como você criar um resumo, um pequeno resumo. Eu apenas coloquei situações para que vocês possam analisar. Por exemplo, alguns incisos que tem lá, eu resumi em apenas o item. Então ficou mais fácil para vocês aprenderem. Então, por exemplo, o que cabe ao prefeito? Vou ler aqui para vocês, tá? Desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, certo? Organizar os serviços públicos de interesse local. Proteger o patrimônio histórico-cultural do município. Garantir o transporte público e a organização do trânsito. Deixa eu só ver uma situação aqui, gente. Rapidamente. Isso. Só voltar. Era algo que eu queria verificar se realmente está aqui na nossa lei, tá? Então, já li o garantir o transporte público, né? Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios, promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar, intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local, tá vendo? Então sempre o benefício é da população. Lembra quando eu falei lá atrás que não pode ter interesse do próprio gestor? Enfim, sempre é da população local, sempre vai ser do açailandense, tá? Zelar pelo meio ambiente, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade, pelo saneamento básico. Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas, creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. E por último, planejar, comandar, coordenar e controlar
entre outras atividades relacionadas ao cargo, tá bom? Então, gente, tudo que cabe ao Poder Executivo foi falado aqui, tá certo? Então, eu vou colocar agora esse vídeo na página do YouTube e aí ao final, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, curtam o vídeo e qualquer dúvida, qualquer situação, vocês comentem, tá? Podem fazer uma pergunta lá nos comentários que o professor vai responder a vocês, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula aqui online, pelo YouTube, e depois nós iremos colocar aula sobre noções de pedagogia, tá? Qualquer dúvida ou não entendimento do texto, retorne o vídeo, e se ficou alguma coisa obscura para vocês ou de difícil entendimento, pode mandar uma mensagem no meu PV ou então vocês podem perguntar aqui abaixo, tá? Um abraço e estudem, tá? Eu gostaria de finalizar esse vídeo informando o seguinte, que o processo de estudo para concurso público, ele é um processo que ele tem que ser antes de sair o edital. Tem muita gente preocupada se o edital vai sair ou não vai sair. Gente, essa situação ela independe. O curso, o que vocês aprenderam no preparatório vai continuar para sempre no caderno de vocês, no PDF e nesse vídeo aqui. Quando sair o edital, basta vocês revisitarem o que está escrito e o que foi feito, para que vocês possam estar um passo à frente de quem vai estudar só quando sai o edital, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem.